Capítulo 5. Das licitações. Artigo 143. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, aquisições e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que: Inciso 1º. Assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. Inciso 2º. Permita somente exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. O município deverá observar as normas gerais de licitação e contratação editadas pela União, e as específicas constantes de lei estadual. Artigo 144. As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas da indicação do local onde serão executados, e do respectivo projeto técnico, que permita a definição precisa de seu objetivo e previsão de recursos orçamentários, sob pena de invalidade da licitação. Parágrafo único. Na elaboração do projeto, deverão ser atendidas as exigências de proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente. Artigo 145. As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, mediante edital ou comunicado resumido em imprensa de circulação estadual. Artigo 146. A publicidade das concorrências será assegurada pela publicação de notícia resumida de sua abertura, no Diário Oficial do Estado, e na imprensa local, e para as tomadas de preço, a publicação na imprensa local, bem como pela comunicação às respectivas entidades de classe, sempre com a faculdade do artigo 108, parágrafo 3º, desta lei. Artigo 148. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos financeiros para seu pagamento. Artigo 149. Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, a disposição pertinente de direito privado. Artigo 150. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da lei, do edital e da proposta que se veiculam. Parágrafo único. Os valores dos contratos poderão ser reajustados, e a própria contratação pode ser revista, sempre que não mantiverem a equação econômico-financeira inicialmente estabelecida. Capítulo 6. Dos servidores municipais. Artigo 151. O município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º. Os requisitos para investidura. Inciso 3º. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, 4º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30 da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo exigir. Parágrafo 3º.
O prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais e os vereadores serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 10 e 11 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Lei do município poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 11 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 6º. Lei do município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para a aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Parágrafo 7º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 3º. Parágrafo 8º. O emprego público somente será admitido no município nos casos excepcionais previstos na Constituição Federal. Artigo 154. Nenhum servidor poderá ser diretor, ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do serviço público. Artigo 155. É vedada a participação dos servidores públicos municipais no produto da arrecadação de tributos, multas, inclusive os da dívida ativa, a qualquer título. Artigo 156. Todos os atos relativos à vida funcional dos servidores públicos municipais serão, obrigatoriamente, publicados através de afixação em local próprio na Prefeitura e na Câmara Municipal, respectivamente. Artigo 157. O vencimento, as vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagas com atraso deverão ser corrigidas monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Artigo 159. O sindicato é o órgão representativo dos servidores públicos nas negociações diretas com a administração pública direta, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias, visando principalmente o estabelecimento de condições de trabalho, por meio de acordo ou convenção coletiva. Artigo 160. O Sindicato de Servidores e as associações de servidores regularmente constituídas gozarão de adequada proteção, nos termos desta lei orgânica, contra todo ato de ingerência de qualquer autoridade pública em sua constituição, funcionamento ou administração. Parágrafo único. Os servidores públicos gozarão de proteção adequada contra todo ato de discriminação anti-associativa ou sindical em relação ao desempenho de suas funções. Artigo 161. Fica assegurado ao servidor público eleito, para ocupar cargo de presidente em associação representativa, que tenha como associados mais de 25% dos servidores, e ao presidente do sindicato da categoria, o direito de se afastarem de suas funções durante o tempo que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens nos termos da lei. Parágrafo único. O tempo de mandato eletivo exercido em cargo de sindicato da categoria, ou de associação representativa, será contado para todos os efeitos legais. Artigo 163. Ao servidor público titular de cargo efetivo dos poderes, da administração indireta e fundacional, é assegurado o regime próprio de previdência social de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e o disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 164.
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 166. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.